12, vamos voltar a falar de esporte. Gustavo Pena, aqui com a gente, celular na mão, apurando as informações, né, Gustavo? Não pode deixar aí os bastidores, o factual acontecendo, chegando aqui, em a gente cima anuncia. do lance, claro. A gente vai começar, Gustavo, com a classificação da Série D, a Série C, perdão, Grupo D. A gente vai ver aqui depois dos jogos disputados. Remo confirmou a vaga na final da competição, encerra com 10 pontos, logo em seguida veio Londrina com 9, o segundo time do grupo a chegar nesse acesso à Série B. Ipiranga e Paysandu ficaram com 7 pontos, o Paysandu na última colocação por conta aí do saldo de gols. E no sábado, né, Gustavo, o Remo já garantido na Série B, enfrentou Londrina no Mangueirão com 6 desfalques. Melhor para o time paranaense, que derrotou o Leão dentro de casa e conseguiu a vaga de acesso à Série B. No Mangueirão, o Remo, já classificado para a Série B, recebeu Londrina pela última rodada do quadrangular final. Os azulinos foram para o jogo com 6 desfalques, inclusive o técnico Paulo Bonamigo. Todos testaram positivo para a Covid-19. Netão assumiu a equipe interinamente. Já o Tubarão seguiu completo com um novo técnico. Era a estreia de Silvinho. Precisando vencer e torcer por outro resultado, o Londrina começou assustando nesse chute de Igor Paixão. Vinícius se esticou todinho. A resposta veio com Charles. Mas o Tubarão seguia arriscando. Jardel mandou uma bola perigosa. Aí os times começaram a segurar bastante a bola. O Londrina continuava tentando gol. Vinícius estava ligado. A pressão vinha de todos os lados. O chute de Douglas Santos passou pertinho. Nesse lance, Lucas Siqueira teve toda a calma para chutar. O goleiro Dalton tirou com os olhos. Na volta para o segundo tempo, G2 cruzou e por pouco Charles abriu o placar. Lailson chutou cruzado com perigo. Era lá e cá, irmão. Adenilson deu um ótimo passe. Carlos Henrique ficou na boa, mas Vinícius fechou. Na cobrança de escanteio, Fredson chegou voando e acertou o travessão. Em jogada pela direita, Ricardo Luz achou Eduardo Ramos. Dalton fez um milagre. O Londrina seguia vivo. Adenilson chutou e Vinícius pegou. Celcinho achou Samuel Gomes e a bola quase entrou. Aos 42 minutos, em bola levantada na área, Vinícius saiu errado. Samuel Gomes ficou com a sobra, mandou pro gol, a bola desviou no zagueiro alemão e entrou. O árbitro ainda foi consultar o bandeirinha para ver se tinha alguma irregularidade, mas validou o gol. 1-0 Londrina. Depois foi só esperar o apito final. Remo 0, Londrina 1, placar final. Aquele agradecimento do Londrina que garantiu uma vaga para a Série B. Já o Remo, apesar da derrota, manteve os 10 pontos e a primeira colocação no quadrangular que define o acesso e vai disputar a final da Série C. Mesmo com alguns imprevistos que houveram durante a partida, até tivemos que fazer troca da troca. O jogador que entrou e acabou tendo que sair, acabou a gente mexendo um pouco na estrutura da equipe. Mas a gente, pela circunstância, fez um bom jogo. A gente queria muito a vitória, mas infelizmente não ocorreu. Mas não atrapalha de maneira nenhuma o nosso caminho para a final. Bom, a decisão da Série C entre Vila Nova e Remo será nos dias 23 e 30 de janeiro. Houve uma alteração, Gustavo, nesses dias da final, né? A alteração estava marcada para os próximos 2 domingos, mas aí a CBF deve já ratificar, confirmar. Sim. Nessa segunda-feira a mudança de data. O primeiro lá, o segundo aqui, né? O primeiro lá em Goiânia, né? O segundo aqui em Belém. O Remo, por ter uma classificação melhor, aí nos critérios de desempate vai ter a possibilidade de encerrar a Série C, essa briga por título aqui em Belém. Lembrando que o Remo teve um surto de Covid de última hora aí para essa partida, o que ainda complicou, de repente, uma performance melhor do Remo diante do Londrina. O técnico Paulo Bonamigo e seu auxiliar não estiveram, né, no jogo. O Netão, que é coordenador técnico, esteve à frente da equipe aí nessa partida. Então, eu acho que, de repente, Márcio, é o que pode complicar um pouco mais o Remo para esses jogos das finais, essa questão da Covid. Para o primeiro jogo, os 6 jogadores, entre os 6 aí que ficaram de fora, o Salatiel e o Marlon, não vão atuar no primeiro jogo, precisa ter aquela quarentena necessária.
O primeiro jogo já é nesse final de semana, no próximo que está chegando aí. Então, esses são desfalques certos, além do técnico Paulo Bonamigo. Então, fazendo novos testes durante a semana, né, os testes que são necessários, pode ser que outros jogadores tenham Covid e o Remo tenha outros desfalques para esses 2 jogos. O Remo que vai tentar o bicampeonato da Série C, o Remo que foi campeão em 2005, em 2020 fez 15 anos dessa conquista, então o Remo agora tem a possibilidade de levantar mais um caneco aí para essa galeria de troféus. Então vamos ver essa semana, o Netão vai ter que comandar treinamentos, vai ter que ter um planejamento todo de logística com esses jogadores que estão de fora. Ontem eu apurei que o Remo, com relação ao técnico Paulo Bonamigo, a perspectiva era que houvesse uma reunião na quinta-feira com o treinador para iniciar esse processo de renovação. Como o Paulo Bonamigo começou a apresentar os sintomas, essa reunião não aconteceu, mas é interesse do clube manter o treinador. O treinador disse que está feliz aqui em Belém, feliz no clube do Remo, então essas conversas vão acontecer de maneira virtual, à distância, mas o certo é que existe uma grande possibilidade de ter um final feliz para o torcedor do Remo, que vê nesse trabalho do Bonamigo consistência. Ele pode ser anunciado aí a qualquer momento uma renovação de contrato para essa temporada de 2021. Muito bem, Gustavo, agora o assunto é o Paysandu, que vai passar mais um ano na Série C do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, o Papão perdeu para o Ipiranga. Ali distante, no escuro, foi possível ver algo na cor azul. Era o ônibus do Paysandu na parte de dentro do Aeroporto Internacional de Belém, indicando que o desembarque aconteceria da pista para o veículo, distanciamento causado pela tentativa frustrada de acesso no final de semana. A tarde de sábado começou animada para quem preferiu assistir o jogo na rua. Com o terço em mãos, Marcos teve fé como nunca. Foi uma semana de nervosa, né? Para quem está esperando, principalmente ansioso por causa do jogo, né? E para quem está dependendo do jogo, a gente, quanto antes chegasse, melhor, né? Então a gente quer agora jogar, colocar o coração na chuteira e vamos subir, se Deus quiser, vamos subir. O grande dia chegou. A última rodada do quadrangular levou o Paysandu ao estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, interior do Rio Grande do Sul. Jogando com a camisa preta, o Papão não começou bem a partida. O Ipiranga também não foi tão contundente nas primeiras tentativas. Mas aos 27 minutos surgiu a melhor chance até então. PH ficou com um rebote do goleiro adversário e chutou para fora. Em outro ataque bicolor, Nicolas foi travado na hora do chute. O Ipiranga respondeu com um cruzamento perigoso, cortado por Mikael. Pois o que faltou no primeiro tempo, teve logo no início do segundo. Gol. Ruim para o Papão porque o ataque foi do Ipiranga e Mossoró abriu o placar. Gol do Ipiranga! 5 minutos depois, Nicolas tentou de cabeça após o cruzamento. Em outro ataque bicolor, mais uma investida na jogada aérea. Pela direita, Vitor Feijão chutou cruzado para a defesa do goleiro. Aos 24 minutos, Jean do Ipiranga mandou por cima do gol de Paulo Ricardo. Em outra tentativa dos donos da casa, Mossoró também errou o alvo. Hevison, que tinha acabado de entrar, acertou travessão bicolor. Para o Paysandu, naquele momento, bastava um empate para subir. Mas o Ipiranga estava mais próximo do segundo gol. Paulo Ricardo salvou na finalização de Tarik. E o time gaúcho, que havia perdido as 3 primeiras partidas do quadrangular, ia chegando à Série B pela primeira vez. Mas o gol do Londrina em Belém acabou com o feito do Ipiranga e jogou o Paysandu para a lanterna do grupo. Final, Ipiranga 1, Paysandu 0. No desembarque, o ônibus que foi buscar os jogadores na pista do aeroporto nem precisou da proteção policial. Na madrugada, nada de protestos. A chegada do time nem atrapalhou o sono dos torcedores. A saída pela porta dos fundos do aeroporto de Belém acabou combinando com a posição que o Paysandu ficou no quadrangular decisivo da Série C. Do quase acesso, o time bicolor ficou lá atrás, na última posição do grupo. Depois do jogo no Rio Grande do Sul, o clube decidiu que João Brigatti não permanece mais no comando da equipe e nem Felipe Albuquerque
será mais o executivo de futebol. Pois é, Gustavo, a gente estava aqui com uma reportagem do Breno com notícias a respeito de saídas, né, de pessoas importantes no time, né, no clube. Pois é, o Felipe Albuquerque, né, que vivia uma relação aí complicada com o torcedor do Paysandu, o torcedor não aceitava o trabalho do Felipe, mas a diretoria sempre bancou o trabalho dele. Ali entre 2009 e 2020 fez quase 50 contratações. Eu destaco os pontos positivos do Felipe, no caso as renovações com o Vinícius Leite e com o Nicolas. Ele teve um papel importante nessas renovações, nessas negociações, mas ao mesmo tempo o Paysandu carecia de contratações que dessem uma resposta a mais no time. A gente viu na Série C, o banco de reservas do Paysandu ainda necessitava de jogadores de repente para mudar panorama de jogo. A gente percebeu isso contra o Ipiranga, quem entrou não conseguiu fazer nenhuma diferença. Falando do técnico João Brigatti, eu avalio que foi uma medida não tão certa, Márcio. Assim, o João Brigatti chegou no Paysandu num momento complicado, não conseguia ali se encontrar na competição, chegou a olhar para a parte de baixo da tabela, ele conseguiu tirar muito desse elenco. A diretoria do Paysandu, nova gestão com Maurício Eitinga, deve ter os seus motivos para não renovar, mas eu acredito que para iniciar um novo trabalho em 2021 era importante continuar com essa liderança do técnico João Brigatti, mas ele não terá o seu contrato renovado. O Paysandu então já tem que juntar os cacos, porque dia 28 tem Copa Verde para o Paysandu já começa a pensar nas competições de 2021, e aí vai ter que chegar técnico, vai ter que chegar jogadores, reforços. O Paysandu que já tem uma base aí para a temporada, né? Outros jogadores não devem ter os contratos renovados, mas aí quem segue? Nicolas, Paulo Ricardo, a gente tem também o Bruno Colasso, são atletas que devem continuar no Paysandu para essa sequência de temporada. É realmente juntar os cacos, pensar nos pontos positivos mais os negativos. Eu encerrei aquela primeira participação, né, Márcio, deixando aqui no ar a seguinte pergunta: será que foi uma surpresa a não classificação do Paysandu à Série B? Eu acho que não. O Paysandu veio numa situação muito complicada fora de campo, aquela saída do Hélio dos Anjos com relação às disputas de bastidores ali com a diretoria. A gente teve também dentro de campo, perdeu os 2 repás, não venceu nenhum jogo fora de casa. Então tem muita situação aí que mostra que no fim das contas esse não acesso não foi uma surpresa. Ok, Gustavo, obrigado pelas informações. Valeu, Márcio.